Saulinho. Hoje nós vamos falar sobre a história de Sansão, né? Muitos conhecem, é uma história bastante conhecida da Bíblia. E eu queria começar com duas perguntas básicas que serão discutidas dentro do sermão. Pois não. Você já cometeu erros na sua vida? Sim. Pois. Todo mundo aqui, eu tenho quase certeza que já cometeu algum erro, né? Sim. E como vocês se sentiram depois de cometer o erro? Geralmente a gente se sente chateado, triste, magoado, né? E, bom, a história de Sansão está registrada em Juízes, nos capítulos 13 a 16. E é uma história muito... tem vários pontos de vista, né? Dependendo da interpretação de cada um. E eu queria convidar vocês a abrirem Juízes 13, 3 a 5, para que a gente possa entender melhor o texto. A partir do verso 3 até o verso 5. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Aqui temos um anjo do Senhor, né, que chegou à mãe de Sansão, que ela não conseguia ter nenhum filho. Ele chegou a ela e falou assim: você vai ter um filho, e esse filho será servo de Deus, vai ser um juiz que vai ajudar a libertar o povo de Israel da mão dos filisteus, que naquela época os filisteus, após estava tendo guerra entre os israelitas e os filisteus estavam dominando. E ela deu várias restrições de coisas que não deveria fazer com o filho. E a principal delas era de que não devia se cortar o cabelo. E tinha várias outras também, né? Que era como não tocar em animais mortos, nem comer coisas imundas, etc, né? E você já parou para pensar que todo mundo, como Sansão, tem um chamado de Deus? Sansão, ele tinha um chamado de Deus para poder libertar o povo. E todos nós temos um chamado. Por exemplo, o pastor. Eu tenho certeza que desde antes dele nascer, Deus já tinha uma ideia de que ele seria um pastor e ajudaria a pregar o evangelho aqui no planeta. E Deus sempre tem um plano para as nossas vidas. Desde o princípio, ele sempre tem um plano para nós. E Sansão, ele foi escolhido para um propósito muito específico antes de nascer. Isso nos lembra que Deus tem um plano único para cada um que está aqui. E às vezes a gente esquece que tem um propósito maior e deixamos de buscar a vontade de Deus para nossas vidas. A gente deve sempre lembrar que Deus nos escolheu e tem planos para o nosso bem. Por isso, sempre faça essa reflexão em sua vida, lembrando que Deus escolheu você antes mesmo de você nascer. Amém. Em Efésios 1:4 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E Sansão, voltando à história, né? Sansão, Sim. como cada um de nós, teve suas fraquezas. Em Juízes 14, 1 a 3, diz assim: E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vás tomar uma mulher dos filisteus, daqueles circuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela me agrada aos olhos.
E uma das fraquezas de Sansão, como diz aqui no texto, eram as mulheres filisteias. Tanto que, se você olhar depois na história, que a gente vai discutir isso daqui, ele foi traído por uma mulher filisteia. E, bom, em Juízes 16, 1-4, diz assim: E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela, e foi dito aos gazistas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: Até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre seus ombros, e levou para cima do cume do monte que está de fronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Sansão, mesmo tendo seus pontos fracos, ele tinha vários pontos fortes. Um deles foi a força, que Deus o abençoou, e foi uma das coisas que mais o ajudou a livrar Israel do povo filisteu. E mesmo que Sansão tivesse uma força física incrível, ele era espiritualmente vulnerável. Ele permitiu que desejos e escolhas erradas o desviassem do propósito de Deus para a vida dele. Ele se envolveu com pessoas e situações que não agradam a Deus. E quantas vezes colocamos nossas vontades pessoais acima da vontade de Deus? Isso nos mostra que nossa força está na nossa obediência e nossa intimidade com Ele. Ou seja, quanto mais intimidade a gente tem com Deus, mais obediente a gente vai ser a Ele e mais a gente vai seguir os planos dele. E a gente precisa escolher relacionamentos e caminhos que nos ajudam a nos aproximar de Deus. Como Sansão, que escolheu se aproximar mais do povo filisteu, que era o oposto do que Deus queria para ele. E, bom, Sansão se apaixonou por Dalila, né? E chegou o povo filisteu, algumas pessoas, e pagaram a Dalila para que descobrisse o segredo da força de Sansão. E Dalila foi tentando descobrir a força de Sansão. E Sansão, de pouco a pouco, foi cedendo, até que numa dessas ocasiões, ele disse qual que era o segredo da força dele, que era que não deveria cortar o cabelo. Isso está escrito em Juízes 16:17, que diz assim: E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca me passou navalha pela cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso iria de mim minha força, e me enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. Sansão, ele revelou o segredo da força dele para Dalila, não valorizando o dom que Deus lhe deu. Ele colocou algo precioso nas mãos de alguém que não respeitava o propósito dele. E isso é um exemplo de coisas que a gente acaba, mesmo sem querer, fazendo, colocando coisas importantes para Deus nas mãos de pessoas que não querem nenhum propósito com Deus, só querem desviar a gente. Isso nos ensina a valorizar os dons, talentos e oportunidades que Deus nos dá. Quando somos descuidados, podemos perder coisas valiosas. E, bom, depois de Dalila ter revelado, ter acabado com o poder de Sansão, né, que era a força, o poder que Deus tinha dado para ele, o povo filisteu invadiu a casa e prenderam Sansão, deixaram ele cego, e ele acabou sendo usado como escravo. Ficava lá trabalhando, ficava preso, não tinha liberdade. E certo dia eles decidiram fazer uma festa para poder comemorar que tinham pego Sansão. E essa festa era o deus pagão deles. E está escrito em Juízes 16, 28-30. Quem quiser abrir, pode abrir para poder acompanhar melhor o texto, né? E, bom, a partir do verso 28 até o verso 30.
Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só dessa vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelo menos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Então, nesse momento, Sansão estava totalmente dominado pelos filisteus e ele orou a Deus pela última vez em sua vida, pedindo para que desse forças para que ele cumprisse seu propósito. Seu propósito era livrar o povo de Israel do povo filisteus. E diz aqui no texto que ele matou mais pessoas na morte dele do que durante toda a vida. E são números muito grandes, porque na própria Bíblia, em Juízes mesmo, diz que Sansão matou mais de 1000 pessoas só com o osso do queixo de um jumento. Então, imagina a quantidade de pessoas que tinha lá. E os príncipes dos filisteus também estavam lá. E como os príncipes estavam, provavelmente o rei deles também estava. E Sansão acabou com o povo filisteu cumprindo o seu propósito que Deus tinha mandado. E Deus é misericordioso, Ele nos dá novas chances, como Ele deu para Sansão. Amém. Sansão tinha pecado muito durante a vida, tinha dado seu domínio para o povo filisteu, estava sendo dominado. E no último momento de sua vida, ele clamou a Deus e Deus o respondeu para que ele pudesse cumprir o seu propósito. E a história de Sansão nos ensina sobre o nosso propósito: obediência, vigilância e a graça. Somos convidados a viver com propósito e valorizar tudo que Deus nos dá, evitando relacionamentos e escolhas que nos afastam dele. E acima de tudo, aprendemos que mesmo com nossas falhas, a gente pode confiar na graça de Deus, que nos restaura e nos fortalece. E eu queria convidar cada um que a gente busque viver mais próximo do nosso propósito que Deus nos dá, e que a gente tente nos afastar das pessoas que acabam nos distanciando deste propósito. Perfeito. Agora Amém. eu queria convidar todos a ficar de pé para que a gente possa orar. Querido Deus, muito obrigado por podermos estar reunidos aqui mais uma quarta-feira. Que o Senhor possa nos ajudar neste restante de semana. Que o Senhor ajude cada um que está aqui a cumprir o propósito. Porque todos nós, o Senhor sabe no secreto que acabamos nos desviando. E que quem não saiba ainda o propósito que o Senhor tem para nossas vidas, que descubra. E que seja muitas bênçãos na vida de cada um que está aqui. Amém. Eu queria agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.